as cores das imagens e você terá um panorama muito parecido com o de Cuba em 1959. Põe as cores de volta e você terá a Cuba de 2012. Entrar na Ilha dos Irmãos Castro é como voltar meio século no tempo. Com a economia congelada por um embargo desumano, muitas vezes condenado pela Organização das Nações Unidas, a maior das ilhas do Caribe parece hoje um grande museu aberto da década de 50. A revolução que transformou Cuba num dos mais fechados regimes ditatoriais contemporâneos tirou quase todas as liberdades civis. Os cubanos não têm direito de associação, liberdade de expressão, não têm imprensa livre, mas têm uma alegria cativante que faz com que eles se pareçam muito com os brasileiros. São cordiais, festeiros, alegres. Para quem chega de outro país, é difícil entender como a chama dessa alegria se mantém acesa a despeito das restrições impostas pelo regime. A começar pela comida, que é racionada há muitos anos. Cada cidadão tem direito apenas a uma ração básica, que é insuficiente para satisfazer até as necessidades metabólicas. Arroz, granos, azeite, açúcar, compota. Estas cadernetinhas são as famosas libretas. Nelas são anotadas as quantidades de víveres a que cada cidadão tem direito. São apenas 10 ovos, 2,5 kg de arroz, 500 gramas de frango ou peixe, 250 mililitros de azeite e mais meio quilo de leguminosas. Crianças de até 7 anos ganham leite do Estado e o governo distribui um pão para cada pessoa por dia. Essa ração tem que durar um mês. É pouco. Bueno, es lo que nos dan. Hay que comprar después en la shopping. E você sempre tem que comprar mais? Sí, porque no nos dá. Shoppings são os mercados livres onde tudo é muito mais caro. 1 litro de óleo de fritura, por exemplo, vale $5. 60 pesos cubanos. É o mesmo preço de uma lata de leite em pó ou de meio quilo de frango. Mas $5 para eles é uma fortuna. Equivale a mais de uma semana de trabalho. O salário médio alcança cerca de $20 por mês. Em plena era da sociedade da informação, a tecnologia da qual um cidadão cubano pode usufruir em casa parece jurássica. Esta casa tem uma TV velhinha, preto e branco, que mal pega o sinal e um rádio que chia a propaganda do governo. Candelaria não? Também, claro que sim. Os mais de 60 anos de convivência com os racionamentos e a dificuldade para se obter quase tudo aqui em Cuba fizeram com que os cubanos desenvolvessem uma espécie de cultura da fila. Eles enfrentam fila para quase tudo. Dá só uma olhada. Ali atrás tem 2 filas, a do banco e a do ponto de ônibus. Aqui, a fila do salgadinho. Mas a mais engraçada de todas é essa outra aqui, a fila do sorvete. Esta é a sorveteria Copélia, a mais famosa da ilha. Ela ocupa uma praça inteira no Vedado, que é um bairro central de Havana, a capital do país. Todo sábado e domingo formam-se filas monstruosas. Más o menos 1 hora por aí. É maravilhoso, esquisito. No, es regular. ¿Y por qué toda esa gente se queda aquí en la cola? No, porque le gusta venir aquí a tomar helado en el Covelia y salir los domingos y los sábados. Mas aqui também tem a fila do cartório e a do telefone. Com apenas um celular para cada 10 habitantes, os telefones públicos ainda são muito populares em Cuba. Mais populares ainda são os carrões americanos, verdadeiros anciãos sobre rodas que insistem em sobreviver ao passar do tempo. Este Buick 51, aos 61 anos de idade, teve a mangueira do radiador arrebentada por um superaquecimento do motor. Para consertar, o dono recorre às gambiarras. Você pensa em cambiar este? No, no, porque este me es económico, me satisface bien y resuelvo mi problema. A imagem do navio chegando ao porto é quase sempre um alento. O que falta a esta paisagem mesmo são os cruzeiros marítimos, que há anos foram impedidos pelo governo americano. Sem os cruzeiros, há menos turistas. E sem os turistas, muito menos dinheiro em circulação. Não é por acaso que os poucos paladares, pequenos restaurantes privados com funcionamento autorizado pelo governo, fazem de tudo para atrair os estrangeiros. E aqui se paga melhor, sueldo melhor que o Estado ou trabalhar para o Estado? Los sueldos son parecidos. El pluriempleo es el que sí está autorizado y nosotros tenemos la oportunidad ahora de laborar en ambas partes.
Apesar de ser uma das cidades mais bonitas do continente, Havana vem perdendo uma parte significativa de sua arquitetura colonial e art déco por falta de manutenção. Os trabalhadores brasileiros também iriam se sentir em casa dentro dos ônibus cubanos. Eles são apertados, quentes, vivem superlotados, são lentos e ineficientes. A despeito de todas essas dificuldades, Cuba conseguiu erradicar o analfabetismo e acabar com a desnutrição infantil. O sistema de educação produz cérebros prontos para assumir qualquer encargo pelo país. Pena que boa parte desse talento tem que sobreviver de bicos para complementar o orçamento. Neste restaurante, por exemplo, uma das garçonetes é economista e a outra advogada. Este homem é engenheiro mecânico, mas trabalha como motorista de táxi neste carro, um Fiat polonês do início dos anos 80. Você aqui trabalhando como chofer, você tem mais plata que como dinheiro. Sim. Amanhã você vai conhecer o efeito da liberação da venda de carros e imóveis que pretende acabar com o mercado paralelo. Esses carrões antigos são o que mais chama a atenção de quem visita Cuba pela primeira vez. Estima-se que 3 em cada 5 automóveis na ilha de Cuba sejam da década de 50. A maior parte é dos tempos da ajuda soviética, que injetava dinheiro na economia, importando açúcar a preços superfaturados. Mas com o fim da Guerra Fria e com a queda do Império Soviético, a ilha perdeu 70% das suas receitas. Desde então, prosperidade é uma palavra que não consta do vocabulário da maioria dos cubanos. A vida de vocês e sua família é boa? Não, regular, estable. Isso significa que vivimos com o que podemos. O regime castrista, que havia estatizado até os carrinhos de pipoca, aos poucos passou a permitir o funcionamento de pequenos negócios. Primeiro foram os aluguéis, autorizados para reduzir a falta de moradias, problema que até hoje não foi resolvido. Esta moça, por exemplo, já até perdeu a esperança de conseguir uma casa para viver com o namorado. Quem se casa, casa quer. Quem se casa, é difícil. Sim, muito difícil. Os poucos prédios mais novos foram construídos ainda no tempo da ajuda soviética. A maior parte dos imóveis se transformou em cortiços, onde grupos multifamiliares dividem espaços cada vez mais apertados. São 10h30 da manhã de uma segunda-feira, um dia normal de trabalho aqui em Havana. Essa foi a hora combinada aqui para a nossa visita à casa da senhora que nós conhecemos na rua. Vocês podem observar aqui assim que o prédio está completamente detonado, não tem luz nos corredores. Buenos dias. Como está, senhora? Muito bem. Um beijo. Entra para que ele tome vídeo. Dona Noeves vive com os 2 filhos neste espaço. Tudo aqui remonta aos anos 50. Móveis, eletrodomésticos, os poucos confortos domiciliares a que um cubano tem direito. Aqui todos os imóveis são do Estado. Lo que tú tienes que pagar el servicio, por ejemplo, hay que pagar ya con la terminación de la construcción que no se ha terminado. O banheiro é precário. Os dejetos humanos são lançados na rua por este cano. Ao lado vive a sobrinha com 3 filhos. O apartamento não tem banheiro. O banho é de balde e canequinha. Ela se lembra com saudade da única vez que usou um chuveiro na vida 2 meses atrás. Uma ducha, um banho normal, eu estou louca para sair daqui. E ela só vai conseguir quando o Estado ou uma cooperativa fornecer um outro imóvel. Algo semelhante acontece com o mercado de automóveis. Impedida de importar de empresas com capital americano por causa do embargo, Cuba tem que se virar com o ferro velho ambulante de antes da Revolução. Em setembro do ano passado, o governo de Cuba mudou as regras. Atendendo a uma reivindicação quase tão antiga quanto a própria Revolução Socialista, decidiu autorizar a compra e venda de carros entre cubanos. Em um único mês, mais de 5.000 automóveis mudaram de mãos. 300 pessoas por dia passam pelos cartórios para registrar a compra e a venda de carros, que são o objeto do desejo de quase toda a população. Mas só tem dinheiro para comprar um carro de particulares quem trabalha com turismo ou recebe a ajuda de parentes que vivem no exterior. Não é raro encontrar aqui médicos e advogados trabalhando como motoristas de táxi. Bueno, a veces trabajo así porque me ayuda más, es un extra que trabajo también. José de la Roça, que nos serviu como motorista, é formado em gastronomia.
Ele mostra como se consegue permissão para comprar um automóvel do governo. Só obteve autorização depois de trabalhar 7 anos em navios e nunca se esqueceu das jornadas intermináveis limpando panelas. Y había momentos como comencé fregando y había momentos que las manos me dolían de tanto fregar. Era mucho tiempo de trabajo. Nos poucos segmentos da atividade econômica em que é possível abrir negócios privados, surgem nichos de prosperidade. É o caso dos Paladares, pequenos restaurantes que foram autorizados pelo governo. A família que vive nesta casa decidiu abrir um deles. Pai, mãe e 2 filhos deixaram empregos públicos. No tenemos un alto nivel de vida, pero vivimos bien, un nivel normal, no, ni alto ni bajo. Agora estão melhor que quando eram funcionários do Estado? Sim. O desejo de crescer e de prosperar vai forjando uma nova Cuba, onde já houve um sopro de liberdade econômica. Mas também gera algumas distorções que põem a perder os ideais românticos da Revolução Socialista, onde o Estado ainda é senhor e patrão. Distorções tão graves como a volta da prostituição endêmica, assunto da reportagem de amanhã. A arquitetura rica e as enormes mansões da Quinta Avenida em Havana lembram os tempos em que Cuba era a 3ª economia do continente americano. Mas a prosperidade se pautava por negócios da máfia, que explorava cassinos, drogas e a prostituição. Fulgêncio Batista era o ditador naquela época. Ele foi deposto no dia 1º de janeiro de 59 por Fidel Castro, que prometeu restaurar a decência e acabar com os vícios. Para isso foi instaurada uma ditadura comunista que perdura até hoje. Neste trecho de uma entrevista à Band em 87, Fidel Castro falou sobre o processo da revolução. Creo que devemos rectificar errores de siglos. Significa buscar soluciones nuevas a problemas viejos. Que la revolución misma es una gran rectificación histórica. Es decir, que este proceso es amplio. Só agora começa a haver um sopro de liberdade econômica. No ano passado, o governo autorizou aquilo que já acontecia na prática dos mercados paralelos: a venda de imóveis e carros entre particulares. Também foram permitidas associações com empresas estrangeiras. E para enxugar os gastos da máquina pública, o governo pretende agora demitir 1,5 milhão de pessoas. Irina é um dos cubanos que já perderam o emprego. Hoje ela trabalha em um restaurante privado, os chamados Paladares, que é uma outra atividade autorizada nos últimos tempos. No tengo sueldo básico, solamente ya le digo, depende de las ventas del restaurante, se nos paga. Si hay mucha venta, ya el salario subiría un poco más. Um percentual? Sim. Atualmente, cooperativas e estabelecimentos privados empregam 16% dos trabalhadores. Mas as contradições de um dos regimes mais fechados do mundo trouxeram de volta os vícios da era Batista. Na ilha mais famosa da América, 2 economias convivem paralelamente. Os funcionários públicos recebem o salário em pesos cubanos, o equivalente a $20 por mês. Só dá para pagar a comida racionada, o aluguel e as contas de consumo. Todo o restante tem que ser comprado em cookies, a moeda dos turistas que pode ser convertida em dólares americanos. Mas só tem acesso a ela quem trabalha com alguma atividade turística, como os táxis e os bares dos hotéis. Para todos os demais trabalhadores, resta apenas a resignação ou a trampa, que é o equivalente cubano do jeitinho brasileiro. E a prática é mais antiga do que muitos imaginam, como já mostrou o documentário exibido pela Band em janeiro de 88, há quase 25 anos. Alguns destes rapazes aguardam turistas para oferecer a preços tentadores coisas típicas da ilha, como rum e charutos. Se o turista mostrar interesse pelos produtos, o negócio pode ser fechado em algum canto dessas estreitas ruas de Havana. Atualmente, as 2 atividades mais lucrativas nos subterrâneos da economia cubana são a falsificação de charutos e a prostituição. Geralmente são camareiras de hotéis e motoristas de táxi que agenciam os programas. Minha amiga é bonita, blanca, de ojos verdes, muito bonita. Tiene bonitas piernas, bonita figura. Bueno, espera que te llame Dani. Sim, senhora. Logo depois, quem liga é a prostituta para acertar os detalhes do programa. Eu me vou banhar e me vou arreglar. Muito bem. E então, enquanto eu termine, eu te chamo à habitação. 1h30 mais tarde, a garota de programa chega ao hotel vestida como uma dama. Na mesa do bar, a mulher conta uma história triste sobre a avó e aceita alguns cookies de presente. Ela é dispensada sem subir ao quarto ou prestar qualquer tipo de serviço.
Charutos cubanos, que podem custar até $250 a caixa, são outra tentação para os estelionatários da ilha. Este motorista de táxi nos ofereceu uma caixa dos caríssimos coíba por apenas $80, menos de 1/3 do preço real. É bom, não é uma falsificação. Eu tenho toda a contato minha há 20 anos na fábrica. A impressão de quem visita o país é de que o governo tolera cada vez mais as práticas econômicas do submundo. Elizardo Sanches, presidente da Comissão de Direitos Humanos de Cuba, confirma. Há nível de corrupção nunca antes visto na história de Cuba. É necessário sobornar a los funcionarios a veces hasta para obtener una certificación simple del registro civil, qualquer documento. Para Elizardo, a culpa é do governo dos irmãos Castro, que, segundo ele, transformou a ilha numa enorme agência de empregos e vive hoje de explorar trabalhadores que têm contrato com empresas privadas. Ellos son la causa primera de la pobreza y de la desesperanza de la gran mayoría de los cubanos. Amanhã, Ioane Sanches, a guerrilheira pela internet e a censura que ainda impede os cubanos de conhecer a própria realidade. Em plena sociedade da informação, a ilha de Cuba, com seus 110 mil quilômetros quadrados, continua sendo um lugar jurássico em relação à tecnologia e fechado para ela. Não é por acaso. O país é governado há 53 anos pelos irmãos Castro. Nesse período, o mundo foi globalizado e as democracias ingressaram na era da interatividade. Mas, para os cubanos, o acesso à tecnologia e aos meios de comunicação foi limitado às transmissões das rádios e das TVs estatais. Aqui em Cuba, o governo não permite que ninguém tenha internet em casa. O único meio de acessá-la é no saguão de algum grande hotel como este aqui. O problema é o preço. Uma hora navegando custa entre 8 e 10 dólares. Para um trabalhador cubano médio que ganha 25 dólares por mês, é proibitivo, porque equivale a mais de uma semana inteira de trabalho duro. Pouquíssima gente em Cuba já teve oportunidade de navegar pela web. As pessoas nem imaginam o que são o Facebook e as redes sociais. O ambiente sofisticado dos hotéis para estrangeiros virou uma espécie de trincheira para quem luta contra as violações de direitos humanos em Cuba. Um dos nomes mais conhecidos do país é o da filóloga Ioane Sanches. Ela criou o blog Generación Y, por onde critica o regime e denuncia atos de violência. Na medida que o governo proíbe mais os blogs, sataniza más a las personas como yo, por ejemplo, eso va creando una curiosidad en la población. La gente quiere acercarse a mis textos para saber si yo soy esa persona que dicen los medios oficiales o no. Ioane talvez seja hoje o rosto cubano mais visto no exterior. O interessante é que ninguém dentro da ilha sabe quem ela é. O mesmo acontece com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Elizardo Sanches. Criticar al gobierno o no aplaudir al gobierno significa que usted es convertido inmediatamente en no persona. No persona. Usted es una no persona. Yo soy una no persona. Yo no tengo derechos, ninguna possibilidade de nada. A não pessoa Ioane, no entanto, é muitíssimo conhecida do governo local, que segue de perto todos os passos da blogueira. Na semana passada, ela teve negado mais um pedido de autorização para sair do país. Iria participar de eventos culturais no Brasil. Foi a 19ª tentativa frustrada desde que iniciou a guerrilha eletrônica. A conversa com a funcionária do Serviço de Imigração, que lhe negou o visto, foi gravada por Ioane. Mire, para comunicarle que usted no ha sido autorizada a viajar, le entrego su pasaporte. Otra vez, 19 veces. 19 veces. Voy a seguir intentándolo. Inténtelo las veces que usted Y un día voy a volver a salir cuando este absurdo ya no existe. Correcto, las veces que usted quiera, Ioane. O exercício da crítica pode ser perigoso para os dissidentes do regime castrista. Na ilha, o que não falta são presídios. Antes da Revolução, eram apenas 7. Agora são mais de 200, que guardam 70 mil detentos. Muitos têm histórias parecidas com a deste homem. José Daniel Ferrer Garcia é coordenador de um movimento contrário ao regime. Ele passou 8 anos e meio na cadeia por ter promovido uma pequena manifestação. E, de acordo com o que conta, os presos políticos que se rebelam ainda passam por uma tortura psicológica dentro do presídio. Celdas sin luz, sin agua, pestilente, porque no tienen cómo evacuar los excrementos, es decir, se acumulan, no te dan sol, no te permiten. Estuve una vez 45 días sin que me permitiesen afeitarse ni cambiarme de la ropa que tenía puesta. Elizardo Sanches afirma que a ilha tem hoje cerca de 50 presos políticos e 3 prisioneiros de consciência.
mas o número pode ser muito maior. Isso porque a lei cubana prevê cadeia até para quem nunca cometeu crime nenhum. Basta con que la policía diga que yo puedo cometer un delito en el futuro, dentro de un mes o dentro de un año o 5. Con esa valoración policial ya uno es inmediatamente detenido, llevado a un proceso sumarísimo y podemos ser condenados de 1 a 4 años. Nós procuramos o governo cubano, que se negou a falar sobre esse e sobre outros temas polêmicos abordados na série de reportagens. Apesar das denúncias de violação dos direitos humanos, o Brasil também se cala sobre o assunto. A presidente Dilma Rousseff, que visitou Cuba há 2 semanas, frustrou os dissidentes. Apesar da perseguição, dos riscos e do silêncio dos governantes estrangeiros, Ioane segue na guerrilha virtual contra a ditadura. Para ela, a democracia pode estar bem perto, e o ponto de partida seria justamente a contradição entre o que a tecnologia oferece, a população deseja e o governo insiste em não permitir. Esas mismas reformas le van a hacer perder el poder, porque es una sociedad durante demasiado tiempo muy cerrada, y en la medida que la gente tenga su propia infraestructura económica, a través del trabajo por cuenta propia, a través de las remesas que vienen del extranjero, van a utilizar esa infraestructura económica como una infraestructura de libertad. Numa entrevista exclusiva ao Fantástico, a filha rebelde do ditador cubano Fidel Castro conta por que decidiu morar nos Estados Unidos. A filha de Fidel apoia o trabalho de um grupo de cubanos que vive na Flórida e recolhe refugiados que acabam se perdendo no Mar do Caribe. A reportagem é de César Tralli e Marcelo Benincasa. Pilotos salva-vidas, anjos do mar. São voluntários resgatando cubanos pobres que se tornam náufragos numa atitude desesperada. Até esta filha do ditador Fidel Castro, que fugiu de Cuba e mora em Miami, apoia as missões de salvamento e elogia o grupo Irmãos para o Resgate. O coordenador do grupo é este ex-refugiado cubano, o piloto e empresário José Basurto. Os balseiros não saem atrás do sonho americano, diz José. Fogem é do pesadelo do governo de Castro. Foi dele, 15 anos atrás, a iniciativa solitária de sobrevoar a costa da Flórida em busca de conterrâneos à deriva. José diz que não há nada mais gratificante do que salvar uma vida. E não demorou muito para que o empresário encontrasse novos parceiros no ar. Aeroporto Opaloca, em Miami, a base de operações dos pilotos voluntários. Coragem e determinação para salvar vidas no mar sensibilizaram muita gente dentro e fora dos Estados Unidos. E as doações fizeram com que as missões de resgate decolassem de vez. Os pilotos salva-vidas partem de Miami em direção ao extremo sul da Flórida. Fazem uma varredura nas águas que separam o território americano da ilha cubana. Um trecho com mais de 100 quilômetros forma o corredor de fuga desses refugiados, que os cubanos chamam de balseiros. Embarcações improvisadas, de todo tipo e tamanho, sem motor, sem aparelho de navegação, sem rumo. Quando os pilotos sobrevoam o mar e encontram o balseiro, eles pegam um rádio como esse daqui, botam num plástico para não molhar e atiram no mar para que a pessoa lá de baixo se comunique com eles dentro do avião para poder dar informações sobre o estado de saúde, nome, a situação, enquanto o resgate não vem, não é isso? Os pilotos acionam a guarda costeira americana ou a embarcação que estiver mais próxima. Durante muitos anos, a concessão de asilo era automática, mas as regras endureceram em 2000, quando os balseiros encontrados no meio do caminho passaram a ser devolvidos para Cuba. Agora, só quem completa a travessia e pisa em terra firme ganha o direito de ficar em solo americano. Mesmo com as restrições, muitos cubanos ainda se atiram ao mar na esperança de alcançar os Estados Unidos. Acostumado a salvar vidas, José Basurto já escapou da morte. Em fevereiro de 96, 2 monomotores dos Irmãos para o Resgate foram derrubados por caças da Força Aérea de Cuba. 4 voluntários morreram. O ataque em águas internacionais provocou uma onda de protestos pelo mundo contra o governo cubano. Como é que o senhor conseguiu se salvar desse ataque? Foi pelas mãos de Deus, ele responde.
Foi o olhar atento de José que salvou a família do carpinteiro Arturo Triana. Em 97, Arturo, 2 irmãos e mais 2 amigos passaram 5 dias se equilibrando em 2 boias improvisadas sob a mira de tubarões famintos. Ele conta que assim que avistaram um avião de resgate, começaram a se abraçar e chorar. Arturo lembra que mal conseguia falar de emoção. Em Miami, o ex-refugiado casou, teve filhos e deu a volta por cima 10 anos depois. O máximo que tive em Cuba foi uma bicicleta, diz ele. Com mão de obra familiar, Arturo montou uma pequena empresa de instalação de pisos. É trabalho pesado, inclusive aos sábados e domingos. Sacrifícios com resultados. Casa própria, filhos em escola boa, padrão de vida confortável. A liberdade é tudo num ser humano e completa. Me sinto muito vitorioso, muito feliz. Mas milhares não tiveram a mesma sorte que a família de Arturo. Nos últimos 10 anos, mais de 10 mil cubanos morreram afogados tentando chegar à Flórida. As tragédias no mar só não são mais numerosas porque há muitos casos de refugiados que conseguiram escapar de Cuba de avião. 50 anos, radialista, médica, Alina Fernandes, a filha do presidente cubano, fugiu pelo aeroporto da capital Havana. A senhora é feliz morando nos Estados Unidos? Tanto como feliz. Feliz não diria, ela responde, mas com o tempo vou alcançando satisfação e tranquilidade. Para sair de Cuba, a filha de Fidel arrumou disfarce e comprou um passaporte falso da Espanha. Deixou o país como se fosse turista. Em seguida, conseguiu que a filha, na época adolescente, também escapasse usando documentos falsos. Quis dar à minha filha alternativas de vida que eu não tive, diz Alina, e ela concordou que deveríamos fugir. Alina é filha de uma relação extraconjugal de Fidel Castro com a modelo cubana Natália Revuelta Fernandes. O ditador tem outros 6 filhos. Ele nunca foi um pai de me ajudar com lição de casa ou de contar histórias. E conclui, ele não tinha tempo para isso. A maior mágoa dela não é com o pai ausente. No programa de rádio de todas as tardes, dirigido aos 2 milhões de cubanos em Miami, Alina faz duras críticas ao Fidel Castro governante. O cidadão comum em Cuba acorda perguntando o que vai dar de comer aos filhos, ela reclama. E tudo isso debaixo de opressão política e da falta de liberdade individual.